Estava eu aqui na corrente pensando como eu começaria a falar. O que dizer para vocês que são a família do Glacos? Nós somos a família do Glacos. Fico imaginando a quantidade de esforços, de planos, de ações que foram executadas para que tivesse como culminância a nossa entrada nesta casa espírita ou em outro ambiente de desenvolvimento e de compreensão acerca das leis espirituais. Imaginemos nós quantos séculos resistimos e hesitamos. E como dizem, né, no ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eis que então, em algum momento, nós nos amolecemos. Não completamente ainda, não digo vocês, faço menção pessoal, mas estamos de alguma maneira tentando ficar mais dóceis. Afinal de contas, agora começamos a compreender a necessidade do nosso desenvolvimento e do nosso aprimoramento intelecto-moral. O tempo é fundamental para que isso de fato ocorra. A natureza não dá saltos e nós bem o sabemos acerca disso. Não adianta eu tentar plantar um feijão hoje e já colhê-lo amanhã. Será necessário todo um cuidado. E estaremos submetidos ao tempo que é o Senhor que nos encaminha na vida, a fim de que, com os nossos esforços e com a contribuição de inúmeros outros elementos, tais como a própria natureza, os nutrientes que ele absorve no chão, é que este pé de feijão crescerá e dará frutos. Será que nós já estamos dando frutos? Ou será que ainda somos esta semente que em potência carrega todas as possibilidades de vir a ser, mas ainda não é? E se porventura você neste momento, meu irmão, pensou que não é, eu te pergunto, por que ainda não é? Por que escondes a luz que há em ti? Já houvera dito Jesus, não se pode colocar uma luz debaixo de uma candeia. Eu tenho que colocar essa luz para iluminar uma cidade. Vós sois a luz do mundo. Já houvera dito Jesus no tempo verbal presente. E vamos lembrar que o tempo verbal presente se refere a 2000 anos atrás. Vós sois a luz do mundo. Se somos a luz do mundo, porque o mundo por vezes parece aos nossos olhos estar em treva. Ser luz é colocar para fora aquilo que de fato nós já reconhecemos como sendo grandes virtudes. Eu sou tolerante, há pessoas aqui que são extremamente tolerantes. Há pessoas aqui que são resignadas, são pacientes, são caridosas, são amorosas e porque hesitam em brilhar as suas luzes. Para amar não basta ser tímido. Amar exige ousadia. Portanto, meu irmão, ame. E não tema, porque não há nenhuma força capaz de resistir ao amor. E você acredita nisso porque eu sei. E eu lhe pergunto, por que você hesitas? O Cristo está conosco. Se Ele é por nós, quem será contra? Se a escuridão se adensar ao nosso redor, que
façamos mais luz, não sejamos modestos. Nós sabemos sim das nossas potencialidades e assumir as condições de desenvolvimento e de voos espirituais mais elevados exige-nos o auto-reconhecimento da nossa própria luz, sem negar, notadamente, que a luz que brilha em nós passa por nós, mas não nos pertence. É brilhar sabendo que a luz que há em nós passa por nós, mas não é de nós. É estar com a cabeça no céu, mas com os pés no chão, a fim de que não caiamos no primeiro buraco que surgir à nossa frente. Estava sentado aqui atrás, como eu começo a fala? E então pensei que os motivos que nos trouxeram aqui foram inúmeros na noite de hoje. Os motivos que já nos trouxeram a essa casa no passado, inúmeros. E assim também será no futuro. Mas não raro, muitos, para não dizer todos, aqui hoje presentes, em algum momento vieram, ou hoje estão, ou estarão no futuro, vindo aqui por algum anseio. Um desejo profundo de resolver, solucionar, encontrar a resposta para um problema, seja qual for ele. Para uma dificuldade, seja qual for ela. Para uma dúvida, seja qual tenha sido pensada. Daí então começamos a nossa fala. Como foi aqui, apresentado pela nossa querida Mônica, observai os pássaros no céu. Estudos atuais, embora as fontes sejam distintas, e nesse momento não vamos nos ater às porcentagens, se elas estão exatas ou não, mas vamos ficar atentos ao que nos é apresentado acerca de, e de fato, em todas as fontes que buscamos, porque é de fundamental importância no mundo presente, atual, irmos atrás das fontes e compreender se elas são fidedignas ou não, se podemos tomar aquelas informações como verdadeiras ou não. Mais da metade da população brasileira vem experimentando um tipo de sentimento que é denominado por muitos estudiosos ao redor do mundo, e claro, esse fenômeno não é exclusivamente brasileiro, mas é um fenômeno mundial, chamado ansiedade. Eu não vou ser indiscreto ao ponto de fazer esta pergunta e pedir para que você levante a sua mão para que a gente possa observar nesse salão quem porventura é ansioso. Não farei isso, creio que dispensa essa necessidade. Mas nós não temos dúvida que mais da metade, a bem dizer, começando pela metade, provavelmente levantará a sua mão. As nossas ansiedades são inúmeras, desde as mínimas e pequenas, que vêm à nossa cabeça, mas nós já, de alguma maneira, evoluídos, conseguimos nos abstrair temporariamente delas, embora elas se mantenham presentes na nossa intimidade, até as mais grandes e complexas, das quais
recorrem ao nosso pensamento, por que não dizer, talvez alguém ou alguns aqui presentes, o tempo inteiro. E quando surgem à nossa mente um sentimento de desagrado, uma experiência de angústia, um aperto no coração, uma tristeza, creio então que o tema que nos foi proposto para a noite é extremamente relevante, levando em consideração, como eu já houvera dito aqui agora há pouco, que se trata de um dos grandes males da humanidade. Não é apenas mais um, mas um dos maiores. E se nós enfrentamos um dos maiores males da humanidade na atual reencarnação, vamos refletir. Somos espíritos reencarnados e a morte não opera milagres. No momento da nossa desencarnação, levamos conosco todas as nossas ansiedades. Em outras palavras, provavelmente este também é um mal que acomete o mundo espiritual, sobremaneira nas zonas de dificuldade, de sofrimento e de expurgação. Segundo a passagem evangélica, e peço licença para ler, ela é um tanto quanto grande, mas aí depois a gente vai voltar mirando o nosso olhar para alguns pontos específicos e vamos tratar do tema a partir dessa leitura. Peço licença. Essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 6, e vai do versículo 19 ao 21. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso coração, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aonde está o nosso coração, ultimamente? Porque onde ele estiver, lá estará o nosso tesouro. Voltamos à leitura. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vida, da vossa vida. Não é a vida muito mais do que o alimento, o corpo e as próprias vestes? Somos espíritos. Observai os pássaros do céu. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam nada em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que estes pássaros? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado sequer a sua estatura? Quem é capaz aqui, por desejo próprio, crescer 1 centímetro? Estamos submetidos a leis. Porque também vos inquieteis por todas essas coisas. Observai como crescem os lírios.
não trabalham nem fiam. Entretanto, nem Salomão, com toda a sua honra e glória, conseguiu se vestir como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir desta maneira os lírios que existem hoje e existirão amanhã, imagineis, pois, o cuidado que Ele não tem para vestir cada um de vós. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, como fazem os pagãos. E eu altero a palavra pagão, porque ela pode ser traduzida também com os de pouca fé ou os que não creem, que andam à procura de todas essas coisas. Mas é o Pai que sabe a necessidade que tendes. Buscai primeiramente o reino de Deus. Finaliza aqui essa passagem. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E por conseguinte, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu fardo. Gente, sério, depois que a gente lê isso, dá vontade de ficar calado, já deu, nossa palestra já está dada, não temos mais nada a comentar. Veja bem se isto aqui não é uma descrição clara do Cristo acerca da ansiedade, dos males que a ansiedade gera em nós, e ele tem um reconhecimento disso, e a sua explicitação acerca dos motivos que nos levam à ansiedade. Por que nós somos ansiosos? Porque veja bem, se é um mal da humanidade, mais do que entender o que é a ansiedade, é de fundamental importância compreendê-la como surge em nós. Porque não adianta eu tentar combater um fruto ruim de uma árvore, única e exclusivamente, cortando o fruto ruim da árvore. O problema do fruto ruim não está no fruto, mas no ambiente e no solo a qual aquela árvore se nutre para gerar aqueles frutos. Então não basta a gente ficar na superfície do conceito ansiedade. É de fundamental importância mergulharmos em busca da essência da ansiedade. O que é que nos leva à ansiedade? E o Cristo aqui, segundo a perspectiva espiritual, naturalmente, aqueles psicólogos, estudiosos, psicanalistas, que podem defender outras teorias, mas neste momento nós estamos apresentando a perspectiva espírita, a perspectiva cristã, que toma o homem como sendo um ser integral, e esta integralidade não se limita a uma única existência. Digo de passagem, Freud, um dos grandes, o pai da psicanálise, a bem dizer, desenvolve uma obra gigantesca, é memorável, é admirável, aprendemos enormemente com Freud, mas haja vista que o Freud limita a sua perspectiva de pesquisa e desenvolvimento da psicanálise, se restringindo a uma única existência. Então, quando Freud diz acerca dos movimentos internos que ocorrem em nós e que vêm à tona sob o nome de neurose, surtos psicóticos, ele restringe o ser humano a uma única existência, ignorando que nós somos
seres multisseculares, e que talvez aquilo que está no nosso inconsciente não é necessariamente algo experimentado nesta existência. Isto que vem à tona, chamado neurose ou psicose, talvez seja o resultado de uma catarse que começou a ser construída em existências anteriores. Espero não ter sido muito técnico, mas o máximo possível claro quanto à explicação acerca disso. E quantos de nós temos comportamentos que a gente tenta compreender de onde surgiram, por que nós agimos desta maneira, e tentamos olhar para o nosso passado, e gente, mas eu sempre fui uma criança bondosa, gentil, mas tem vezes que eu não sei de onde que veio isso, de quem. Aí eu começo a justificar, porque é da minha família, porque os meus pais. Não, nós somos herdeiros de nós mesmos, tá? Gente, mas eu sou igual a minha mãe. É porque trata-se de um grupo de afinidade espiritual. É uma família corporal que está vinculada no plano físico com uma família espiritual. São espíritos afins. E qual é a afinidade? Somos explosivos. E por que nós convivemos na explosividade? Porque aí um agride o outro, e em algum momento a gente, por se autoagredir, começa a entender, isso não é bom. Porque no passado nós chancelávamos isso, no passado nós dizíamos, não, eu não levo desaforo para casa. O orgulho ainda dominava as nossas ações. Mas agora nós começamos a entender que o que deve tomar como sendo diretriz nas nossas vidas é o amor. E então, quando alguém tocar a uma ferida minha, eu vou respirar, porque é um exercício. E que necessita ser, portanto, exercitado, repetido. Até que chegará um momento que sequer nos tornaremos e nos sentiremos incomodados. E tem gente que parece que é um poço de paciência mesmo, não é isso? As pessoas são ofendidas, elas são, nas nossas perspectivas, humilhadas, e no entanto, exemplo máximo, nós temos o próprio Cristo. Depois de ter passado por todo o processo de martírio, sofrimento, no alto da cruz, imaginemos nós sendo crucificados por alguém que a gente ajudou durante um tempo. Quando alguém que a gente ajudou durante um tempo nos vira as costas, para não dizer que a gente faz alguma coisa, a gente ao menos pensa, seu ingrato, você vai ver o que vai acontecer com você no futuro. Olha só como, né? Ainda não executamos a caridade desinteressada. Há ainda um interesse, eu ajudei e eu espero que ele saiba reconhecer essa ajuda e que ele me trate de acordo com isso, porque se porventura ele virar as costas para mim, seu ordinário. Mas Jesus teve as suas mãos passadas e pés por cravos de madeira, pregado numa cruz, e lá no alto ele não precisava fazer nenhuma convenção social, ele estava prestes a morrer. No alto da cruz, o que ele fala? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meu Deus do céu. Nós temos que aprender muito ainda sobre o que é o perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele sequer se sentiu ofendido, porque se ele tivesse se sentido ofendido, o que ele diria? Eu perdoo vocês. E não é isso que ele fala Pai, perdoa-lhes. Ele se torna um intermediário. Olha, ele se coloca como sendo definitivamente o nosso mestre. Um exemplo a ser seguido. Temos muita coisa ainda para fazer até chegar lá. Mas naturalmente nós devemos caminhar na vida olhando para trás. Quem caminha na vida olhando para trás acaba se perdendo no meio do caminho, não é verdade? Nós devemos parar, olhar para o nosso passado, reentendê-lo e compreendê-lo como uma advertência, nesse processo de autoanálise, e falar, opa, preciso seguir adiante. Parei, olhei e falei, cada um sabe onde o calo aperta aqui, né, gente? Quando eu calço o sapato, eu sei aonde é que o sapato aperta o meu calo. Cada um de nós já sabe exatamente algumas das suas dificuldades e imperfeições e o esforço que deve executar para dominá-las e transformá-las naturalmente, porque não basta só controlar, é preciso transformar, canalizar a energia que nos incomoda em algo que construa e não destrua. Então vem o Cristo e fala, observai os pássaros do céu.
Quando eu estava lendo essa passagem, a primeira coisa que me veio à reflexão foi: neste mundo tão corrido, onde temos metas a bater, temos inúmeras coisas a fazer, nessa correria cotidiana, temos parado para observar? Temos observado o canto dos pássaros? Temos observado as belas noites de lua cheia? Quando chove, temos parado para sentir o cheiro da chuva? Que delícia! Porque se nós não estamos sequer observando o mundo fora de nós, imagine então se temos parado para nos auto-observar. Se o mundo externo que pulula e vibra aos nossos olhos não tem chamado a nossa atenção a estes detalhes, imaginemos então se temos parado para fazer um mergulho de auto-observação. Nós estamos dentro de um rio, por vezes, parece, é o que se sugere, caudaloso e com águas e correntes fortíssimas, e a vida tem nos levado. E a gente está tentando nadar nesse rio. Em momento algum a gente para este rio, porque se nós quisermos parar este rio, nós o paramos e tornamos lagoa, para que essas águas possam se pacificar e então nós possamos fazer algo que por vezes talvez não façamos. Contemplemos as coisas. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Numa primeira leitura, nós podemos ser equivocadamente encaminhados pelas nossas capacidades cognitivas, interpretativas, acreditar que o Cristo está dizendo: para tudo. Observar o espaço do céu, olha, não semeiam, não ceifam, não guardam nada em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Ué, os pássaros não estão fazendo nada, não estão trabalhando, então estão tendo o necessário, o básico. Ué, então eu vou também estar. Não é isso que o Cristo está dizendo. Não sois muito mais que eles, e qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços aumentar 1 centímetro da tua altura? De fato, estamos todos submetidos à lei. Mas nós sabemos que nós podemos, através das nossas livres ações, tornar a lei favorável aos nossos desejos. E quando eu falo desejos aqui, eu não estou falando dos maus desejos, mas dos bons desejos. É necessário entender o que é a ansiedade. A ansiedade nada mais é que uma expectativa. Não é assim? Surgiu algo, e então em torno deste algo, uma expectativa
de menor ou maior grau. E então, o movimento que pode se suceder imediatamente, quando ao invés de eu pensar que eu tenho a providência divina ao meu lado, que o tempo posto por Deus está a meu favor, que aquilo que me é dado naquele instante é justo, eu sei, com todas as ressalvas e respeito às inúmeras situações de dificuldade que todos vocês passam e já passaram, mas é justo. Porque se Deus em algum momento foi injusto, Ele deixou de ser Deus. Eis então que eu tenho que me conter na fé, vivendo cada dia de cada vez. A ansiedade nada mais é que esta expectativa pela concretização de algo que sequer sei eu se de fato ocorrerá. Eu tenho uma expectativa de... E veja bem se essa expectativa não é esse desejo de, talvez num tempo mínimo, atingir aquele objetivo ao qual eu tracei para a minha existência. Faço aqui uma reflexão. Já fizemos uma análise para verificar se este desejo é bom, se 2, ele é necessário, se 3, ele de fato é importante? Quantas são as expectativas que criamos para as nossas vidas e que nos projetam para o futuro, embora estejamos vivendo o presente e deveríamos nos concentrar demasiadamente no agora, porque o futuro será o resultado do hoje, da mesma maneira que o hoje é o resultado do ontem. Quantos de nós vive no futuro, ignorando o presente e, portanto, atrasando a concretização do futuro, como se eu tivesse deslocado no tempo? E o Cristo está dizendo: viva cada dia de cada vez. Viva. No momento que nós começamos a viver cada dia de cada vez, começamos a desenvolver, portanto, a paciência. Prestaram atenção na palavra? Paz, ciência. A ciência da paz. Ah, meu Deus, me dê paciência. Deus então te oferece inúmeras oportunidades para que você desenvolva a sua paciência. E quais oportunidades são essas? Gente, não se desenvolve paciência num ambiente onde as pessoas são pacientes, tá? Ser paciente aqui é uma coisa fácil demais. Me lembro certa feita eu descendo a escada depois de uma dessas palestras. E aí eu, como diz os espíritos, né? Apertado, com muitas pessoas descendo, estava descendo ombro a ombro, lado a lado. Estamos descendo a escada, eu pisei no pé de uma pessoa. Gente, foi incrível. Eu falei: oh meu Deus, o mundo poderia ser assim. Eu pisei no pé dessa pessoa. Eu estava indo com a minha fala em direção a ela para pedir desculpa. Mas foi incrível. Antes de eu pronunciar, ela falou assim: tá tudo bem. Eu falei: gente, que coisa incrível. E claro, né? Fiquei com os meus botões indo daqui para casa pensando: será que se porventura ela estivesse na Avenida Afonso Pena, na sexta-feira, às 17, 18 horas da tarde, quando chegasse o 4108, que acontece isso comigo frequentemente, tá, gente? Eu estou na Afonso Pena, a porta do 4108 se abre para mim, é como se fosse o reino dos céus. Aí
o que acontece? Eu sou o primeiro, mas aí entra todo mundo na minha frente. E eu fico, meu Deus do céu, eu era o primeiro. Aí eu entro no ônibus como o último. E começa, poxa vida, pessoal, não respeita mesmo. Aí vem o meu espírito protetor, trabalha demais, gente. O espírito protetor vira para mim e diz, Hilton, os últimos serão os primeiros. Hilton, os últimos serão os primeiros. Fiquei pensando, e se porventura eu tivesse pisado no pé dela na hora que a gente estivesse subindo o ônibus? Será que antes de eu pedir a ela desculpa, ela falaria comigo, não, está tudo bem? Entende? Dentro da casa espírita é fácil vivenciarmos as virtudes. Mas o nosso campo de ação é o mundo. E nós não podemos nos furtar ao mundo. Nós precisamos viver o mundo. Podemos estar no mundo sem ser do mundo. Basta querermos. E foi o que eu disse no início. Para amar é necessário ser ousado. Porque a ousadia estará presente no momento em que a grande maioria por ela não quiser. Inúmeros são os exemplos, os maus exemplos que pululam. Começa uma discussão dentro de uma empresa, e de repente os ânimos se acaloram e estamos todos lá, e somos espíritas, somos cristãos e ficamos ali. Eu não vou me meter. Quando Jesus havia dito, bem-aventurados os pacificadores. Ele está falando, bem-aventurados os que têm paz e ficam com a sua paz guardada consigo. Mas os que, claro, para ser pacificador, pré-requisito, ter paz. Ninguém pacifica um conflito estando também em conflito. É neste momento que nós somos convidados a ser ousados. E nós não vamos fazer um discurso espírita. Nós não vamos falar que, gente, o Chico Xavier, não é isso. Nós vamos ali, gente, por favor, vamos, para que as coisas não se agravem mais, vamos respirar um pouco. A fala é simples, mas o desafio talvez seja complexo para muitos de nós. Então veja bem, como é que eu combato a ansiedade? Desenvolvendo paciência. Paciência exige de mim resignação, submissão à vontade, aos desejos do mais alto, se ainda não se concretiza. Veja bem, não estou falando de uma inação, vou ficar parado. Acho que a passagem já ficou clara para todos nós, né? Os pássaros nada fazem, mas nós podemos fazer, nós podemos utilizar da força do amor, que é a diretriz que governa e orienta as nossas almas em direção a Deus, para que nós consigamos, ao tempo de Deus, atingir aquilo que de fato é bom e necessário para cada um de nós. Por que eu estou insistindo na fala bom e necessário? Porque muitas das vezes temos expectativas, portanto, geradoras de ansiedade, de coisas que não são boas. Por vezes, vivemos ansiedades de coisas que não nos são necessárias. Este mundo do consumo, não é assim, gente? O desejo por possuir. Esse desejo por possuir é gerador de ansiedades e angústias. A ansiedade de ter e a angústia de reconhecer que talvez eu não consiga. E eu vivo então fora da paz. Pensemos numa criança que quer, porque é um sonho dela, dirigir um carro.
sobre ela a responsabilidade que será lhe posta às mãos no momento em que eu der-lhe a chave do carro? Para ela vai ser um sonho. Estou dirigindo um carro. Mas ela ainda não tem maturidade para entender que na utilização daquele carro, que pode sim, de fato, ser uma coisa extremamente prazerosa, vem junto uma enorme responsabilidade consigo e, claro, sobremaneira, talvez principalmente, para com as outras vidas. Portanto, não podemos conferir-lhe a chave do carro. É necessário que ela se desenvolva intelecto moralmente. Claro, né? No plano físico nós delimitamos. Com 18 anos você pode tirar a carteira. Mas vamos pensar espiritualmente. Talvez há pessoas que têm 18 anos que não poderiam ter uma habilitação. Ao passo que podemos ter jovens, mais jovens, que pela sua maturidade, o seu desenvolvimento, já poderiam ter sim uma habilitação. Mas como nós aqui não temos um scanner para mapear o espírito de cada um, identificar a sua evolução espiritual, nós temos que traçar uma data. A data é 18 anos. Usando dessa metáfora, quantos de nós desejamos coisas? E aí que está, nos é necessário? Já temos a maturidade para tal? Porque talvez essa expectativa que nós criamos acerca desta coisa, geradora de ansiedade, e que não nos é necessária, ou talvez não nos seja neste momento adequada, ao invés de gerar em nós mais felicidade, acaba por se tornar o objeto da nossa grande queda. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas que têm salários incríveis, mas que sofriam profundamente. Sabe o motivo? Não porque não se saciavam, mas porque nessa busca desenfreada por viver os seus sonhos e desejos, acabaram criando armadilhas inúmeras para eles. Há casos de pessoas que têm salários enormes e são super endividados. Há pouco tempo eu estava conversando com uma juíza. Hilton, eu tenho financiamentos no banco e o meu salário não cobre. Gente, para quem não sabe, apenas para se situar, salário está para mais de 20 mil reais. E eu lhe pergunto, como ela chegou nessa super dívida, tendo um salário deste? Se não tornando-se vítima de muitas das suas expectativas, dos sonhos que gostaria de concretizar, mas, embora juíza, querida, amada, faltou-lhe a reflexão fundamental acerca do que era melhor a ser feito naquele momento. Eu vejo, o estagiário chega e começa, né, o seu salário, um salário mínimo, ele almoça lá no restaurante e paga lá 10 reais no restaurante. Na hora que ele é contratado, ele já não almoça mais no restaurante que ele pagava 10 reais, agora ele já vai lá para o de 20. Quando ele é promovido, ele já não vai mais no de 20, ele já vai lá na churrascaria.
E no final do mês ele fica, gente, mas o que está acontecendo que eu não estou vendo o meu salário render? Cada dia eu trabalho mais, ganho mais, no entanto eu não consigo fazer nada. Não parou para pensar sobre. Daí então finaliza o Cristo, dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Veja bem, não sei se ficou, né? Que às vezes, ler o Evangelho, diga-se de passagem, não é lê-lo, tá, gente? Na correria. A gente é ansioso até para aprender. Meu Deus do céu. Certa feita estava com um amigo. Ele havia feito um trabalho lindíssimo num sábado. Atenderam mais de 150 pessoas e estávamos lá ao final do dia. Eu fui lá no final do dia. Estávamos lá no final do dia, Hilton, você tinha que ver o que nós fizemos aqui hoje, nós atendemos 150 pessoas, foi uma coisa incrível, não sei o que mais. Eu nem sei porquê que eu perguntei isso. A gente desconfia, né? Mas foi um aprendizado para nós dois. Eu falei, cara, que coisa extraordinária. Coisa linda. Me conte, me fale o nome de alguém que você atendeu. Ele não sabia. Eu falei, não, tudo bem, então, desses que vocês atenderam aí, me conte uma história. Eu quero conhecer uma história. Ele... Praticava-se a caridade, mas se esquecia daquilo que era fundamental. O contato não do corpo físico com o corpo físico, mas da alma com a outra alma. Entende? O aprendizado que nós extraímos dali foi que não se trata, a providência divina, Deus não está preocupado com a quantidade, com o volume, mas com a qualidade. André Luiz houvera atendido mais de 5.000 pessoas, gratuitamente, e ele fala isso dentro do livro Nosso Lar. Mas foram algumas poucas preces endereçadas a ele, que foram atendidas, e então ele pôde ter sido auxiliado no umbral. Gente, você imagina... Havia, enquanto médico, atendido gratuitamente mais de 5.000 pessoas. Você olharia para esse espírito, se ele estivesse aqui hoje, você olharia para essa pessoa e você falaria assim, esse já vai desencarnando e vai direto para uma colônia espiritual. Não é? Porque nós, homens, temos uma tendência a ver o que é externo. Mas Deus conhece as nossas intenções. E talvez a pessoa, quando ajuda alguém, ainda não compreendendo claramente o que seja a caridade, ela não pratica a caridade perfeita. Ela já executa a caridade, mas é uma caridade ainda imperfeita. É quando surge na nossa cabeça, deixa eu fazer isso aqui, porque é isso aqui que tem que ser feito, né, segundo os Espíritos. Entende? Eu estou agindo de acordo com uma ordenação, e não um auto-reconhecimento de que aquilo dali deve ser feito, porque o que deve ser feito é o que é bom, o que é o certo. Eu ajo porque, assim, fazendo assim, eu serei bem visto. Ao invés de pensar, eu devo fazer assim, porque assim é o que deve ser feito. Isto é o certo, isto é o justo, isto é o bom. Com licença, Hilton, nós vamos pedir agora um pouquinho de caridade.
para Ailton falar mais um pouquinho, prolongar um pouquinho mais do prazo combinado, porque ainda nós estamos tendo psicografia aqui na mesa e lá atrás. Tá? Então a gente vai estender um pouquinho aí a fala do Ailton, que por sinal está maravilhosa, né, pessoal? Obrigada a todos. Mônica, acho que ninguém mais está ansioso aqui pelo término da reunião. O universo sempre conspira a nosso favor, é impressionante, não é? Portanto, né, não fiquemos nenhum de nós aqui, com expectativas. Vamos seguindo a nossa fala. A gente já está finalizando, mas a gente daqui a pouquinho conclui. Com serenidade, tranquilidade, afinal de contas, agora chegou a hora de nós exercitarmos mais uma vez a nossa caridade. São irmãos que necessitam da nossa vibração para que eles possam receber as suas respectivas orientações e que estão aqui nesse salão. Talvez hoje não nós, talvez amanhã nós, mas se hoje eles, por que não colaborarmos com eles? Buscai primeiramente o reino de Deus. Olha, o Cristo então está concluindo, veja, como é que eu combato de fato, necessariamente, as expectativas, as ansiedades. Os budistas vão dizer que o que nos leva a sofrer, porque o budismo tem uma filosofia que corrobora com a doutrina espírita, embora tenha ali as suas especificidades. A bem dizer, todas as religiões são co-irmãs, tá, gente? Há um elemento central que nos une chamado amor. Se não houver amor na relação entre os seres humanos, acende-se uma luz amarela, para não dizer vermelha. E em tempos de lutas em campos políticos, pensemos nós, se estamos construindo muros nas nossas falas e ações, ou se estamos edificando pontes. As ideologias políticas passam, mas as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. O homem surgiu e criou a política, e não foi a política que criou o homem. Afinal de contas, servimos ou somos servidos? Quem é o senhor e quem é o escravo? Porque é necessário buscar primeiro o reino de Deus. É de fundamental importância para combater as nossas expectativas buscar o reino de Deus. O budismo, que é uma doutrina co-irmã, vai nos dizer que o desejo nos faz sofrer. E o desejo é o desejo de se pegar, de se apegar a algo. E por isso que na essência do budismo está lá o não apego. Porque quanto menos eu me apego às coisas, menos expectativas e ansiedades eu tenho. E naturalmente, mais equilíbrio espiritual, paz, felicidade, como diziam os gregos, a eudaimonia, mais felicidade teremos. O não desejar, o não se apegar. E claro, pelo budismo, assim como na doutrina espírita, nós podemos meditar. E o que é a experiência da meditação? Da autorreflexão, do desapego daquelas ideias que nos incomodam. Veja bem, eu estava aqui falando durante este tempo, e muitos de vocês com inúmeras expectativas, mas curiosamente, nós nos abraçamos espiritualmente e fizemos aqui uma unidade, uma consciência espiritual coletiva, e vocês desapegaram das ideias que porventura estavam lhes incomodando. Sentiram-se aliviados, para não dizer que estão agora neste momento. Todo um trabalho espiritual sendo realizado. Veja bem, se isto não é uma experiência meditativa, porque meditação é concentrar. Concentrar, centrar em um ponto,
centrar com. Porque tem gente que acha que meditar é ficar sem pensar nada. Não, se você ficar sem pensar nada, eu te garanto, você deixou de existir. É se desapegar das ideias e deixá-las passar, estar centrado em uma única ideia. E por que não pensar em ideias boas? E por que não pensar primeiramente em Deus? Porque a partir do momento que eu vou desenvolvendo a minha espiritualidade, a confiança em Deus necessariamente tem que ser uma coisa que também cresce. Quero saber se de fato estou me desenvolvendo espiritualmente? Use este termômetro, tá? Dica. Veja se a sua fé de fato acompanha você. Se você de fato, embora as dificuldades surjam, mantém-se confiante. Porque se eu entendo, mas na hora da dificuldade eu não consigo, se a fé ainda não está presente, se eu não confio na providência divina e eu começo a me desesperar, o desespero nada mais é que uma forte indicação de que ainda não desenvolvi-me espiritualmente acerca da confiança em Deus. Poxa, está aqui Jesus falando. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu fardo. Buscai a Deus e a sua justiça. Veja bem, se espiritualize. Buscar a Deus não é simplesmente fazer uma prece a Ele, é tornar-se na prece encarnada. Buscar a Deus não é, ó Senhor, me ajuda, é movimentar-se em direção à solução do problema. E talvez o mundo que vai estar sobre os seus ombros vai dizer para você: você não conseguirá. Volta a citar novamente: mas se Deus é por mim, quem será contra? Eu tenho pensado em tudo e tenho visto que o que eu desejo é bom e que é fundamental para eu me tornar feliz. Não tem como Deus não estar ao meu lado. Talvez neste momento Ele esteja sendo justo, porque eu estou colhendo aquilo que plantei ontem, mas eu sigo adiante, porque pode acontecer, e eu não duvido nada, que existem aqui nesse salão inúmeras pessoas que não tinham um horizonte de resolução de um problema, mas continuaram perseverantes, lutando, e de repente, como que por um encanto, poeticamente dizendo, a solução chegou, as coisas aconteceram. Eu falo, gente, eu jamais imaginaria que isso aconteceria. Se não aconteceu conosco, nós conhecemos pessoas que isso já ocorreu. É porque, de fato, a providência divina não nos abandona e não desampara em momento algum. E se porventura ali estamos numa dificuldade, meditemos. O que nos levou à dificuldade, aprendamos com isso. Se porventura identificarmos que esta dificuldade foi forjada com as nossas próprias mãos, porque por vezes pode ter sido forjada com as nossas próprias mãos. Corrijamos a nossa maneira de agir, portanto, porque não adianta eu desejar a solução de um problema, sendo que eu insisto em praticar aquilo que me leva ao problema continuamente. Eu tenho um desequilíbrio muito grande acerca de tal coisa, mas eu continuo fazendo. Quer dizer, a providência divina talvez esteja ali. Estamos aguardando você tomar a sua decisão. Com todo respeito, né? Parece grosseiro, mas não é. Merece uma interpretação. Nós não vamos fazê-la aqui neste momento com profundidade, mas naquela passagem do Cristo, não atirei pérolas aos porcos.
Veja bem, as pérolas existem, nós queremos dar essas pérolas, mas não posso atirá-las àqueles que ainda estão presos, porque o porco não é aquele animal que está, né, mergulhado no lamaçal, que está sujo, né? Faz-se muito nessa acepção ao porco. Quer dizer, ele não quer ficar limpo. Ademais, ele é um animal e ele não entende a beleza e a singularidade de uma pérola. E por que eu atiro pérolas aos porcos? Traduzindo em outras palavras, quantos de nós ficamos insistentemente lutando para que determinadas pessoas do nosso convívio mudem? E nós vivemos ansiedades e expectativas, mas elas não mudam. E a gente vai se desgastando espiritualmente, a gente vai sendo... Porque nós não confiamos na providência divina. Eu estou atirando para aqueles esforços que eu poderia dedicar a outros que já estão aptos e apenas esperando uma mão, eu não ofereço a eles. Eu estou atirando pérolas aos porcos. São situações inúmeras que ocorrem nas nossas vidas que nós percebemos isso. Insistimos naqueles, sofremos por eles, quando na realidade deveríamos deixá-los nas mãos de Deus, executando os nossos trabalhos e aguardando que Ele, em algum momento, despertasse. Já parou para imaginar? Dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, que os nossos Espíritos protetores nos acompanham, geralmente, já há algumas existências. Vamos jogar por baixo 500 anos? Aí a gente tem alguém da nossa família que a gente acompanha nessa existência. E a gente fica, muda, você não muda, pelo amor de Deus, não sei o que mais. Aí se lembre deste grande amigo que te acompanha há 500 anos e que está ali há 500 anos. Fazer uma confidência. Certa feita encontrei com uma pessoa, percebia-se, né, espiritualmente, que nós não éramos muito afetos, mas graças a Deus eu estendi-lhe a mão. Eu estendi-lhe a mão, depois que eu apertei a mão, senti assim, poxa, que coisa legal. Conversamos rapidamente, quando me afastei, surgiu aquela vozinha, né? Até que enfim, né? Eu fiquei imaginando que era uma pessoa de pouquíssimo convívio, a gente já havia se encontrado no trabalho e vivemos neste trabalho durante um período muito curto. Gente, de onde veio essa... né? Mas enfim, estendemos a mão, conversamos e aí a vozinha veio depois, até que enfim, eu falei, gente, esse estender a mão talvez fosse uma coisa esperada há muitas existências. E aí tem alguém do meu lado que eu fico, mas não muda, tem 10 anos que ele é assim. Gente, talvez nós tenhamos 2000 que nós somos assim, tá? Buscar primeiramente a Deus, e então é tornar-se. Emmanuel vai fazer essa consideração. O Cristo não quer que nós sejamos única e exclusivamente conhecedores do seu Evangelho. O Cristo quer que nós nos tornemos no Evangelho vivo. Então uma coisa é saber o que é o amor, a paciência, a tolerância, a resignação, a benevolência, a indulgência, o perdão. A outra coisa é ser. E o convite agora nos é dado a nos tornarmos. Aceitar de fato. Porque aí começa o processo de buscar primeiramente a Deus. Gente, só uma simples e rápida reflexão. A vida passa, mas o nosso caminhar continua. Saímos numa grande jornada. Pensemos nós.
Onde é que esta jornada se encerrará? Imagino eu que é aquele ser ao qual nos criou e nos deu a liberdade de avançar segundo os nossos desejos, mas naturalmente a liberdade implica em responsabilidade, e que nos aguarda pacientemente para o encontro final e definitivo. Deus. O final da nossa jornada evolutiva se dará no dia que, de fato, falarmos, assim como o Cristo disse: eu e o Pai somos um só. No dia que, de fato, como no Sermão das Bem-aventuranças foi proferido: bem-aventurados os puros de coração, porque encontrarão a Deus. Naquele momento nos tornaremos as pessoas mais ricas espiritualmente dizendo. Por quê? Porque nos desapegaremos de tudo aquilo que é causador de sofrimento e desconforto. Dizia o Chico que a pessoa mais rica é a que menos necessidades possui. Façamos nós então a nossa reflexão. O desafio foi posto à mão. Começarmos a lutar contra as nossas expectativas e ansiedades, colocando o trabalho em movimento e aguardando, confiantes em Deus, na resolução de todos e quaisquer problemas. Façamos a nossa parte. Muita paz e muita alegria. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.